Você pensou que a palavra tinha sido pregada? Ali era só Deus falando, dando divertido, advertindo. Mas a palavra é Provérbios 17. E nós propomos diante de Deus, porque o Espírito assim orientou. Não adianta ter as portas da alma consciente de que temos que guardar a nossa porta da alma e não saber como. E a porta da alma ela tem que ser guardada. E quais são essas portas, irmãos? As portas da alma. É o nosso pensamento, mente, é os nossos sentimentos, vão sentir os pensamentos, como você trata esses pensamentos, e as nossas vontades. Essas são as portas da alma. Aí nós ministramos sobre isso muito tempo, mas em seguida Deus disse: ensina os provérbios, porque eles têm que saber o que tem que conter dentro dessas portas, o que eles precisam aprender para poder direcionar os seus pensamentos na porta das suas almas. Tem que encontrar estas palavras, esses conselhos de provérbios. Então o provérbio vai ser lido, capítulo 17, tem 31, né? Falta só mais um pouquinho para acabar, mas tem 17 agora. Vamos para o capítulo 17. Nós não vamos ler tudo hoje não, ficamos tranquilos, nós vamos ler só o capítulo 17. Vamos lá, versículo 1. A paz de Deus é menor que o outro. Versículo 1 diz: é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz e espírito, do que ter um banquete em uma casa cheia de brigas. Eu concordo com Deus, eu concordo com o rei, concordo com o espírito que estava no rei Salomão, o espírito de sabedoria. Brigas é a pior coisa dentro de uma casa. A desarmonia pode ser um homem de Deus, o que for. Eu procuro vigiar bastante. Quando eu vejo que eu me desentendendo com a Rita sobre alguma coisa, eu começo a vigiar para ver até que ponto vale a pena, porque às vezes não vale a pena. Você desequilibra a harmonia do lar, aí a harmonia da comunicação por coisas pequenas às vezes. E realmente é terrível. É melhor, ele diz, um pão seco do que briga dentro de casa. Então isso é uma coisa que você tem que lembrar em Provérbios. Alguns irmãos grifam, guardam, tem essa tecnologia aí. A minha é uma corzinha aqui, amarela, azul, em cima do celular. Então você guarda as palavras, mas depois você tem que dar, é muito importante. Então, melhor, irmão, é não brigar. Porque a briga, ela traz desarmonia. E a desarmonia compromete a comunicação nos seus relacionamentos. Seja com o filho, seja com o marido, com a esposa, com o irmão, seja quem for. Eu digo sempre, quando vou ministrar sobre casais, eu digo comunicação de guerra ou comunicação de paz. Você tem que escolher. Se é de guerra, pune ele mesmo, cobra dele, fala um monte para ele. Mas se é de paz, instrui, sugere, expõe o seu ponto de vista, tenha sabedoria das palavras, porque essa palavra branda desvia o furor, evita a briga, porque a briga vai, de vez de ajudar, vai te complicar mais ainda. De ver você ter uma disposição até para buscar a Deus quando alguém briga dentro de casa, perde até a vontade de orar, a vontade de fazer as coisas que Deus queria que ele fizesse. Não evite as brigas, é Provérbios. Não sou eu que estou falando, não. Estou falando também, mas é Provérbios que está falando para um conselho. Vamos para o versículo 2. O escravo sábio mudará do filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. Tem gente que não ganha as coisas, porque não se faz por merecer. E às vezes perde para pessoas estranhas, porque não dá valor ao que tem. É isso que ele está dizendo. O escravo mudou o lugar do filho, porque faz a coisa certa. O filho desobediente, rebelde, despreza os pais, e muitas vezes o pai fala: vou morrer, mas não vou deixar para o seu moleque destruído. Então, eu vou dar para o meu jardineiro. Glória a Deus. Vou dar para o meu jardineiro, ele vai cuidar dessa herança para mim, porque ele é sábio. É assim que funciona. Presta atenção.
É muito bom ouvir problemas. Vamos lá para o versículo 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente estão. Deus conhece o coração. Então é fácil dizer assim: vamos ver se é ouro, põe fogo aí. Ah, esse é ouro de verdade. Aos olhos a aparência é fácil, mas aqui diz que Deus conhece muito mais que o fogo que testa o ouro. Deus conhece as pessoas como elas realmente são. Então não adianta querer esconder as coisas, querer viver de aparência. E para mim, a pior tipo de escravidão é as pessoas que vivem de aparência. É um escravo que vai acabar se matando. Eu garanto para você. A maioria acaba se matando. A aparência é terrível. Manter essa aparência é uma escravidão. Porque a pessoa às vezes não tem mais condição e acaba virando um escravo, ao ponto de ter que sacrificar coisas que não tem para poder manter a sua aparência. E acaba desejando alguma coisa. É muito angustiante. Então o Senhor conhece realmente quem é você. Não se esqueça, é Provérbios 17, 3, né? Vamos para o versículo 4. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Então cuidado com o que você está ouvindo. Quem fica contando trela para coisas inventadas e sabendo que aquilo é mentira, está participando da mesma mesa. Então não participe, porque isso é uma coisa que não agrada a Deus e é coisa de pessoas más. Mentira e mentir e dar ouvido a mentiras é coisa de pessoas más. Se afaste, que Deus não se agrada. Versículo 5 ele diz: quem caçou do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Duas coisas. Quem caçou do pobre, cuidado com nós na rua. Né? Eu tenho meu porta-nóia. É meu porta-copa, é meu porta-nóia. Mas eu falo assim para ela: a gente não dá valor às moedas, não dá valor a certas cédulas e fica deixando guardado com o porquinho. O porquinho, eu sei, ia usar, dá dinheiro para trocar, alimentar. Eu não sei, mas eu tenho que exercitar a compaixão. E quando eu vejo as pessoas naquele estado, eu não sei o que ele vai fazer e nem quero saber. Por isso que Jesus diz: quando você for dar a sua esmola, não deixe a mão esquerda à frente. Se você sente o seu coração está se tendo compaixão daquela pessoa, oferte. Dê para ela, fala: Senhor, faça o bem, faça uma coisa com uso, eu espero, eu desejo isso. Mas não fique nessa conversinha dos outros: você está jogando fora, não sei o que. Não interessa, não quero saber o que ele vai fazer. Se eu sentir, eu faço. E tenho compaixão, e Deus me abençoa, porque o meu coração está cheio de boas intenções, e abençoar aquela pessoa. Então faça. Mas não, alguns preferem ficar zombando. Cuidado, conversa até naquela. Quem caçou dos pobres, os miseráveis, os necessitados? Ele disse que está insultando Deus, ficar zombando de pessoas que precisam de ajuda. Pode ser mendigo na mão, mas pode ser pessoa não calça volta, sabe? Pode ser o nosso vizinho, nosso irmão, que está passando um pouquinho mais de boa, está andando de Silvio e tal. Aí tá bom, aí o irmão está lá: não quebrou meu carro, aí não tem como me levar nada. E aí começa a razoar, né? Esse carro velho. Cuidado com esse tipo de coisa, porque ele diz que isso não é bom e Deus castiga. Não amaldiçoa não. Eu falo isso onde eu trabalhei, eu falava assim: ele está preso. Ele realmente sabe por que ele está preso. Ele sofre porque ele sabe o que fez. Mas não quer dizer que você precisa aumentar o sofrimento dele. Ele já está sofrendo e deve sofrer. E ninguém gosta de estar preso. Ninguém gosta de ver essa vida miserável na rua. Mas a vida não levou por suas escolhas, suas decisões e em vários fatores. Então não precisa acrescentar sofrimento ao pobre. Se não pode ajudar, não fica quieto. Não amaldiçoa, não fale mal, não fique amaldiçoando mais a desgraça toda. Porque Deus aumenta. E Deus diz que Ele castiga.
Não gosta disso. Vamos lá para o versículo 6 de Provérbios 17. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Esse é um bom filho. Versículo 7. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite. Um tolo é mais fácil. É mais fácil um tolo dizer uma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. A dificuldade da vida. O homem honesto nunca vai falar mentiras. Versículo 8. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa e acham que o suborno é uma coisa mágica. Estou lendo na linguagem atualizada. Alguns acham, né? E o Brasil é campeão de atalhos, né? Suborno é mágica. É mágica maldita. E quanto mais você participa disso, mais os caras gostam. Por isso que continua a desgraça. Porque a gente começa a ver que tudo vira suborno. E sempre porque alguém alimentou. Por que rouba e vende carro aí de demanda? Porque tem que comprar. Tem gente que compra. Tem quantos desmanches são todos? Mas tem gente que compra. Por isso que rouba carro. Eu sei, quando os desmanches ele é roubado. Mas não precisa. O cara me oferece um somzinho para você, não sei o que, no celular. Não, mas de quem você vai dar? Não, que eu achei aí e tal. Eu sei que é roubado. Participa dessas coisas. Tudo que é errado, é comum. Esteja longe, porque não agrada a Deus. Não participe, não. Fica aí com o seu negócio aí. Deixa, eu vou, dá para fazer, não dá, não vou te socorrer. Não vou ficar oferecendo dinheiro para você fazer. Eu estou alimentando o espírito de corrupção para continuar aumentando. Aí o outro funcionário lá da empresa vê aquilo e falou, é bacana, né? Né? O outro já trocou de carro na corrupção. E quem é o culpado disso? É o corrupto? É a pessoa que alimenta aquilo e deixa fazer aquilo. Eu às vezes falo, não tem um caminho difícil, eu vou ter um caminho difícil, não. Não, tem um jeitinho que não. Esse jeitinho não me interessa, eu vou ter um jeitinho difícil. Aí Deus facilita a minha vida e dá tudo certo. Então, irmão, suborno não é mágica, pode acabar tendo problemas. Tem muitas pessoas presas, sabe por quê? Encheram os seus mercadinhos de coisas roubadas e coisas que não eram ilícitas e depois está pagando preço. Pessoas trabalham muitas vezes que deixou se levar por aquilo que me enganou, dizendo que era coisa boa. Então não vale a pena. Versículo 10, ele diz em Provérbios 17: quem tem juízo aprende mais com a repreensão do que o tolo com a chicotada. Versículo 11, ele diz em Provérbios 17: as pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. A revolta na coisa errada, revolta para melhorar, ela é boa, porque você não aceita e quer mudar aquilo, mas a revolta de ficar criando problemas, reclamando de tudo, querendo que tudo se dê mal, não pode ver ninguém se dar bem, que fica revoltado, porque isso não acontece comigo, porque essa pessoa não merece, porque essa pessoa, isso, aquilo, essa pessoa má, com o coração mau, revoltada, só cria problemas. Então se afaste. O provérbio ele tem que nos instruir. Portas da minha alma não podem participar da mesa com pessoas que ficam nessa posição, revoltadas e reclamam de tudo, nada está bom para a vida. Cuidado que você pode estar contaminando a sua mente e você pode começar a participar da mesa de revolta. E revolta não é bem vista por Deus quando se trata da prática do mal. Então preste a minha atenção. Vamos para o versículo 11, versículo 12. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas torres. Tem gente que é realmente café, um besta. Vamos para o versículo 13. Quem paga o bem com o mal não afasta o mal da sua casa.
Olha só esse conceito. Quem paga o bem com o mal, não se afasta, não afastará o mal da sua casa. Então, cuidado que a prática de querer resolver o problema do seu jeito pode acabar mal e pode refletir não só na sua vida, mas na vida de todas as pessoas na sua casa. Então ele diz: temos que vencer, a Bíblia diz, vencer o mal com o bem e não bem com o mal. Eu já falei dos disjuntores para você, agora eu não vou falar. Eu desliguei o disjuntor de uma pessoa, eu achei que agora ele não vai ficar e quero ver ele ficar. É inquilino, eu vai ver se ele vai ficar. E quando eu virei a esquina, eu disse: é assim, pastor, é o mal pelo mal. Ele está fazendo tudo errado, você vai resolver o problema. Você quer que eu resolva? Só para estar tudo certo para ele, né? Vou pegar o que eu falei para o pastor, vencei o mal com o bem. 5 dias depois, o inquilino saiu, até o proprietário falou: é do céu. Ele achou que ia assustar o cara. Mas não sei também, alguma coisa aconteceu. Deus moveu e proveu alguma coisa para ele, e ele saiu de boa, sem precisar de guerra. Então vale a pena vencer o mal com o bem. Em nome de Jesus. Versículo 14. Vamos lá. O começo de uma briga, como primeira, é como a primeira rachadura de uma rebelião. É bom parar antes que as coisas piorem. Quem estava perto lá do Brumadinho, sabe disso. Dá uma rachadura e nem diz: não, está só de controle. Quem foi mais viveiro falou: está sob controle, é mudar daqui antes que isso exploda. Então você é prudente. É melhor ficar longe de brigas, porque a briga pode vir acabar refletindo em você. Participar de situações de guerra entre pessoas, tem que tomar cuidado. É como uma empresa que a qualquer momento estoura e arrasta quem deve e quem não deve. Então, melhor coisa, fica quietinho e sai de perto. Se olha, uma missão de socorro, mas estou dizendo que não participar de discussões, porque você levantou e era o seu ente querido, e você vai defender a razão dele e aumentar mais a briga. Não, por quê? Não, se precisar, mas não se envolva em brigas. Ele está dizendo que é como uma rachadura, dependendo da situação que você vive, que vai elevar, diminuir, vai aumentar ainda mais a situação, a confusão e a destruição do lugar. Então fique atento. Versículo 15: há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. A gente também acha isso. Versículo 16: não adianta nada ao tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ela não aprende, porque ele não aprende nada dele. Então não adianta. Quando a pessoa não tem interesse em aprender, ele não adianta com dinheiro, que ele não vai ter sabedoria. Não se compra sabedoria, se adquire, e é com atitudes certas. Versículo 17 diz: o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. É aí que a gente conhece o amigo, o verdadeiro amigo, que eles falam. São colegas e amigos. E os amigos de verdade, quando eles se apresentam para nós nas suas atitudes, quanto mais precisamos, eles se tornam um sentimento como irmão. Ele fala: esse eu tenho como irmão, é como parte da minha família, da minha vida, porque é uma pessoa que me ouve, que me ajuda, que é demais o que ele faz por mim. Então, irmão, se você tem uma pessoa desse tipo ao seu lado, então dê valor, valorize, agradeça a Deus, porque são raros os amigos que nós podemos considerar até como irmão. Então considere, isso é bênção de Deus. Versículo 18: somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. Fiador, de novo, cuidado. Esse negócio de ser garantidor das pessoas pode dar problema, porque você pode perder até o que você tem.
Tem várias passagens de Provérbios que nós lemos falando sobre isso. Versículo 19 de Provérbios 17. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Novamente, pessoas revoltadas, cuidado, gosta de briga. Os verdadeiros barraqueiros, né? Não deixa nada passar batido. Isso aí, você é um homem de Deus, obviamente. Quer correr atrás do cara com o carro, não, vai ver agora, vou mostrar para ele que é o piloto dessa rua aqui. Isso é só confusão na sua vida. Isso é coisa de gente revoltada. Quem tem revolta não conhece a Deus. Tem que ser temente a Deus. Vamos para o versículo 20. Diz assim: quem vive pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom, mas só desgraça. De novo, portas da sua alma. Provérbios 17, 20. Quem vive pensando e dizendo, repete comigo, quem vive pensando e dizendo coisas más, não espera nada de bom, mas só desgraça. Como que você quer ter uma vontade sadia pensando as coisas erradas, pensando coisas negativas, pensando só no que vai dar errado? Não existe uma possibilidade de dar certo, não. Existe, mas por que você gosta de ver só a possibilidade de dar errado? Então quem vive pensando nas coisas más, pensando nas coisas negativas, pensando só nos problemas, ele está enchendo o coração, o coração vai gerar o desejo, vai gerar a vontade do desejo. E ela vai só produzir primeiro coisa boa, só vai produzir desgraça. Esse é o canal da alma. Então, quando as portas da alma têm que ser funcionadas, que os pensamentos, como ele está dizendo, guarda o teu pensamento, guarda as tuas palavras, para que o teu coração, ou o coração é o sentir dos pensamentos, sentimentos, e gere uma vontade, a vontade certa, para produzir bênçãos e não desgraça. Você está aprendendo? Você está aprendendo? Versículo 21. O pai de filhos sem juízo só tem tristeza e sofrimento. É terrível. Só quem é pai sabe o que é ter um filho desandado. Filho com problema, filho sem juízo. Só desgosto, só tristeza. Mas ainda assim Deus ouve o clamor dos pais. Eu creio na misericórdia. Vamos lá para o versículo 22, Provérbios 17. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, cuidado. Esse negócio de ficar alimentando a tristeza, ficar ouvindo coisas que te levam ao passado, ficar assistindo, sabe, aquela pessoa que eu gostava, aquela lembrança, porque eu estou um pouco triste de ver eu procurar sair, ver coisas boas, procurar pessoas que me ajudem a falar de coisas boas. Eu começo a cavar uma cova, começo a tirar do fundo, começo a pensar em coisas ruins, começo a cultivar a tristeza de ver eu cultivar a alegria. Nós temos que entender que nós temos que produzir uma vida de alegria. Tem que se envolver mais com as coisas que te trazem alegria, que te trazem esperança e não tristeza. Porque a tristeza diz que a alegria faz bem à saúde e a tristeza nos mata aos poucos. Por isso que fala que a depressão é um dos males do século. Mas por causa disso, muita gente morre, chega ao extremo do suicídio, porque é profunda a tristeza. Então, mas Deus te deu uma promessa. Ele disse: colocarei o meu espírito sobre você e dentro de você. Então, quando você estiver triste, fala: Senhor, me dá essa unção, esse espírito de alegria que tu tens, põe dentro do meu coração, me alegra, me dê esperança, Senhor, me dê paz, porque Ele prometeu que o Espírito Santo viria ao seu encontro e iria produzir frutos do Espírito. Gálatas 5 diz: frutos do Espírito. Os frutos é paz e alegria, é a palavra de Deus, e Ele vai te consolar e te alegrar. E você pega, lê salmos, lê a palavra de Deus, lê culto, vê coisas
que vai te trazer esperança. Não fica assistindo mais o bate para ficar falando do monte d'água, quando é chibiado. Eu não aguento mais, mas eu não aguento mais essa televisão. Eu prefiro ver qualquer coisa, mas eu não gosto de ver mais televisão, porque não se tem informação. Só se tem matou, morreu, pegou, destruiu, faz gente, mostrado. É terrível. Então, alegre no teu coração, assista coisas boas. Filtre a entrada, a porta da tua alma com coisas boas que te alegram. Não fica bom, tão triste ficar vendo mais essas desgraças desses caras falando um monte de coisa. Alimente com a palavra de Deus por esse momento e você vai ter vida e vida em abundância. Versículo 23 aqui diz: os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Está explicado porque tantas decisões erradas, né? O dinheiro corre sobre a corrupção muitas vezes. Versículo 24: quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. A pessoa que não tem juízo, não quer saber do conselho, despreza os conselhos dos pais, da mãe, das pessoas sábias, ele é tolo. Ele vai viver uma vida só de derrota, de desgraça. E ele não procura sabedoria. Vamos lá, versículo 25. Filho sem juízo é tristeza para o seu pai, e amargura para a sua mãe. Não é bom, versículo 26, multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. Não precisa falar mais nada. Versículo 27. Quem controla as suas palavras, repete comigo, quem controla as suas palavras é sábio. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Então, controle as suas palavras. Seja sábio. Nós temos que temer a Deus, sabedoria, o princípio da sabedoria, temer a Deus. E segundo, saber ouvir. Aprenda a ouvir. Aprenda a exercitar isso. É uma disciplina. Controlar mais. Sabe aquela vontade de vou falar, não vou falar. Vou deixar para lá. Ah, não, eu tenho que cuidar ainda, vocês não sabem, sabe? E o que ela tem que engolir de mim, eu acho que é maior ainda o sapo. Mas ela engole muito, fica até vermelho. Porque às vezes a gente tem que controlar, porque a gente quer falar, mas não é o momento, que não é a forma certa, não é a hora certa. E às vezes não vale a pena aquilo que a harmonia na minha comunicação. É melhor engolir mesmo, para, não é agora. Vai evitar muitos problemas. Pode ter certeza, seja sábio. Quer ser sábio falando? Quer ser sábio dando que o sermão da montanha para a mulher? Você vai ficar sozinho em casa, ela vai mandar você, vai comer lá fora, que você não vai comer. Porque a mulher, ela também fica cheia de problemas com o marido, ou vice-versa, uma mulher falando, e briga, e os irmãos, e só discute. Como diz, a casa que falta o pão, todo mundo briga, e ninguém tem razão. Então, falar não vai adiantar em muitas situações da sua vida. É melhor você aprender a disciplinar a sua boca, aprender a controlar as suas palavras. Ele diz outra coisa aqui: quem é sábio mantém a calma e mostra que é inteligente. Então, se você é inteligente, irmão, mantenha a calma. Não fique irritado ao ponto. Não é proibido, Deus o diz no momento da palavra, ela diz: irai-vos, mas não pequeis. Não quer dizer que você não vai ter momentos de ira, de se sentir irritado com alguma coisa, mas ele diz que essa irritação esteja sob o teu controle do Espírito que habita em você. Manter a calma é um exercício de controle. E o Espírito Santo, um dos frutos de Gálatas 5, nos diz que um dos frutos, acho que é 22, Gálatas 5 diz, um dos frutos é domínio próprio. Então aprenda a controlar a sua boquinha, a saber o momento certo, falar, e você vai ser sábio. Diante de Deus você vai ser sábio. E diante das pessoas também.
Mas a outra calma, mantenha a calma, controla essa calma. Porque é um tal negócio, eu não falo, mas também. Qual a diferença? Eu não falo, mas jogo um prato no chão. Eu não falo, mas bato as panelas. Não adianta nada. Que calma é essa? Você está mostrando a sua irritação do mesmo jeito. Então não vale a pena. Você deve manter sabedoria. E isso ele não diz que é sabedoria apenas. Porque a sabedoria também é inteligência. É ser inteligente. Ela traz consigo essa inteligência. Sabedoria é conhecer os conselhos de Deus. É saber as coisas certas que devem ser feitas. E a inteligência é o poder de tomar decisões certas. E isso depende de você. Aí eu estou irritadinho e já vou resolver. Agora eu faço. Agora ele vai ver. Sua irritação não vai resolver nada. Então mantenha calma. E você será inteligente por isso. Deus vai te honrar. Amém? Então vamos lá para o versículo 28 para finalizar. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente sem ficar calado. Se ele ficar calado. Vamos lá, repetir. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Olha só. Até o mané lá que fez os prédios, que acha esse aí não tem Deus. Esse não é de Jesus, né? Esse é bebum. Mas se ele consegue controlar a língua dele e ficar calado na hora que deve ficar calado, ele está sendo mais sábio que você. É aquele que você despreza. Então preste bem atenção no que você está fazendo, com a sua vida, com as portas da sua alma, com as suas decisões. Preste bem atenção. Amém? Então, Provérbios 17 está aí. Entregue para vocês, como Deus permitiu. Glória a Deus. Então você depois lê e relê quando quiser, tempo que tiver, e vai te fortalecer ainda. Guarde esses versículos, fala mesmo que você grife na Bíblia, no celular, mas guarde você, porque são palavras importantes na nossa vida de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar. Senhor, nós oramos. Te agradecemos, Pai, por esta palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és o próprio Espírito de sabedoria e Tu habitas em nós. Essas palavras, Senhor, falaram muito ao nosso coração. Nos ensina, Pai, a agir corretamente. Nos lembre de Provérbios 17, os conselhos, e que possamos meditar outras vezes nesses provérbios. E no 17 possamos lembrar. Nos mantenha calma, Pai. Nos ajude a ter calma. Nos ajude, Espírito Santo, a controlar as nossas palavras, a falar as coisas certas na hora certa. Como é preciosa a palavra certa na hora certa, Pai. Nos ajude a manter a calma. Tira a irritação do nosso coração. Tira essa impaciência. Põe paz. Põe alegria. Tira toda a tristeza. E põe alegria para a formosura do rosto. Para que as pessoas vejam que estamos bem. Alegra o nosso coração, Pai. Alegra. Nos ensina a viver a vida com alegria. Porque temos um Deus que pode nos ajudar em tudo que precisamos. Nos ajude, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Porque nós estamos aprendendo a Tua palavra em Provérbios. Estamos no propósito de sermos sábios, conhecedores da Tua palavra, para fazer as coisas certas. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.